Fala, galerinha, bora reagir a mais um vídeo aqui dos canais ESPN, trazendo aquela análise, né? Fazendo aquela análise do jogo do Atlético Mineiro contra o Vasco da Gama. O Atlético Mineiro foi amplamente superior, poderia tranquilamente ter sido uma sonora goleada, né? Se fosse um 4-0 ali, não seria algo assustador. Até o gol do Hever ali, Hever não, cara. Ai, papai, o gol do menino que chegou agora me fugiu, Bernard, né? Para mim eu não tive uma conclusão de que a bola saiu completamente, né? Se o Atlético não ganha aquele jogo, isso aí ia dar o que falar. Mas ainda bem que saiu os 3 pontinhos pro Galo aí. E o torcedor dá aquela respirada, né? O Atlético jogando em casa tava surreal. Trazendo as informações do lado do Galo, Vic. Eu adoro que a Mari gosta muito dos trocadilhos com Vitória aí, o meu nome, mas o Atlético estava buscando mesmo, né? Voltar a vencer em casa, venceu 2 partidas em casa e também teve, né, o empate fora de casa. Agora vai ter uma semana inteira aí para treinar até o próximo jogo contra o Corinthians na semana que vem, no final de semana que vem, né, no domingo. Teria um jogo no meio da semana contra o Atlético Paranaense, mas por conta da tabela da Copa Sul-Americana o Atlético vai ter essa semana de descanso, tanto que hoje conseguiu dar folga, né, para o elenco também. E aí acho que o que dá para destacar principalmente dessa partida, Mari, foi conseguir ver os 4 jogando ali na frente. Scarpa, Bernard um pouco mais para dentro, Paulinho e Hulk. Dessa vez o Milito, né, que todo mundo fala que não desiste dos 3 zagueiros dele. Ele fez uma linha de 4 atrás, lógico, tem uma lateral, né, porque ele não tinha lateral esquerda, mas o Júnior Alonso acompanhando bastante o Paulinho. Então, o Otávio fazendo essa função praticamente de zagueiro, ele mudou o esquema tático para essa partida, e isso é muito legal do Gabriel Milito, que a gente pode assistir, porque é um treinador muito inteligente, que consegue, quando tem as peças, mexer bastante no time para enfrentar o seguinte adversário. Então, esse jogo foi um jogo que, para o torcedor do Atlético, eu creio que deu um pouco de alívio, assim, porque diante de todas aquelas partidas que a gente estava vendo, que o Atlético estava oscilando bastante, nesse jogo o Galo atuou totalmente diferente, conseguiu mostrar por que o Gabriel Milito chegou com 12 partidas de invencibilidade. E aí a gente lembra, né, a estreia do Fausto Vera, já que estreou como titular, é um jogador que o Milito já confia desde a época de Argentinos Júniores e que está muito feliz nessa vinda para o Atlético. Também teve o Lianco estreando, mais uma opção para a zaga. A gente sabe que o Maurício Lemos deve sair, né? O São Paulo tem interesse no jogador e o Atlético quer ouvir a negociação, então pode ser que ele seja emprestado nessa temporada, mas o Galo não deve sofrer tanto mais com desfalques. Tem aí retorno de Everson, Zarate, o Alisson, para voltar para a temporada, e Rubens também, então, para os próximos jogos, com Arana ainda diante do Corinthians, Mari, a gente vai ver esse Atlético fazer bastante gol. Atlético agora, o Milito com os jogadores para poder mexer em esquema tático ou fazer as... Trabalhando, estudando e tal. Mas quando você tem a oportunidade de ouvir a entrevista que durou 33 minutos, eu sei, aqui vai um recado para muitos colegas jornalistas, é cansativo, né? 33 minutos, cansa, você ficar ali e tal, né? Mas é uma aula. Se ouvir 33 minutos do que tentou fazer, de como pensou o técnico Gabriel Milito para o jogo, com a estratégia dele para o jogo, não cansa 33 minutos. Você vai ver, se você gosta mesmo, veja aquilo. Tem conteúdo ali, né, Mar? Muito conteúdo. E ele pensa claramente, preciso não permitir que o Vasco tenha controle, eu preciso morder, preciso adiantar minhas peças, preciso marcar em cima. E por isso, ontem, Bruno, ele tinha em vários momentos do jogo, Batalha e Otávio como zagueiros, Fux pela direita, Júnior Alonso pela esquerda. Esse time perdia a bola ou ganhava a bola, o movimento era diferente, o Júnior Alonso voltava, baixava, e era praticamente o Paulinho de lateral esquerdo, como o jogador que ocupava o lado esquerdo. Sim, ele sabia, e ele fala na entrevista coletiva, eu converso com os jogadores. Você está à vontade com isso? Você pode fazer isso? É algo que vai ferir muito o seu jeito de jogar, sua compreensão? Se o jogador falou, professor, conta comigo, aí ele fala, vai para o jogo. E ontem ele tinha Fausto Vera, Otávio, Batalha, Alan Franco. Esses 4 jogadores têm características de volantes. O Alan Franco menos, que é um jogador que desgarra, que vai mais... Mas eram 4 motores. E se você observar a entrevista do Rafael Paiva, que também é muito bom de ser observado, ele fala,
a pressão era muito forte. A gente não conseguia ter a bola. Você quer respirar. Porque os caras estavam toda hora mordendo, toda hora. Aí eu te pergunto, se o Atlético não vence o primeiro tempo, o que ia acontecer? Podia até perder o jogo. Porque ele apostou muito nisso, na pressão, na força. Mas venceu. E aí era questão de manter esse fôlego nesse sentido, Sim, Marcos? seria difícil. Tanto que quando entra o Emerson Rodrigues, desorganiza o Atlético. Porque o Emerson Rodrigues começa a cair em cima de jogador, em cima do Scarpa, por exemplo. Aí ele, não, Saravia, vem cá, me ajuda. E depois coloca até o Lianco mesmo. Falou, seguinte, 2-0, tá bom, vamos proteger isso aqui. E só assim, para destacar a fase do Otávio. E o torcedor do Galo sempre falava, tá fazendo muita falta. 6 desarmes, jogador que baixava e alinhava na linha defensiva em vários momentos como um zagueiro, né, quando o Vasco tentava atacar. Mas ele tem um fôlego, uma energia muito grande para pressionar, consegue conter qualquer tipo de contra-ataque, posicionamento inteligente, e ele se apresenta para jogar com qualidade também. Então, ontem, mais uma partida muito boa dele. O Bruno Fux bem fechando também pelo lado direito. Assim, coletivamente, o Galo funcionou, né? Seria fácil a gente falar só do Hulk, por exemplo, que fez uma partidaça e que até no início estava com dificuldade. O Hulk, talvez até nessa coisa de segurar um pouco mais a bola, talvez não na mesma velocidade, só que ele é o craque, essa é a diferença, que a bola aparece e ele faz 2 gols. É o cara da definição. O Léo sofreu muito com ele com os duelos, quando ele dá aquela arrastada e bota na frente. Mas o Léo encarou, né? Encarou, mas é difícil encarar. Ô, Rafa, do outro lado, a gente mostrou ali números bem importantes do Coutinho. Apesar de serem só 23 minutos em campo, mas a gente viu que ali alguns números foram bem positivos. A impressão foi essa mesmo? Eu acho que assim, se a gente fosse fazer uma comparação, uma balança, né? Ela pesa mais para uma boa atuação ou mais para uma má atuação? Pesa mais para uma boa atuação. Mas quando eu pontuei há pouco que foi aquém daquilo que o torcedor esperava, e nem dava para ter uma outra expectativa, né? Para alguém que ainda está carecendo de ritmo de jogo, melhor forma física. O que chama atenção, e eu acho que o jogo de ontem mostrou isso, principalmente, óbvio, depois que o Coutinho entra, é que o Vasco vai ter essa preocupação de trabalhar mais a bola por dentro, né? Uma das características do trabalho do Rafael Paiva que deram certo foi a maneira de posicionar os dois lados com características próprias distintas. O lado esquerdo, atualmente, com Piton e David sendo mais vertical, o lado direito com o Adson, Paulo Henrique e o apoio de um dos volantes, quase sempre o Hugo Moura, trabalhando por triangulações. Às vezes o meia chega por ali. Ontem o Praxedes muito mal, é um jogador que oscila. JP já fez esse papel muito bem, o próprio Payet. Então o Vasco tem essa característica montada, cada lado joga de uma forma. E agora vai ter o corredor central. O Felipe Coutinho posicionado a maior parte do jogo por dentro, flutuando ali na intermediária, próximo da meia-lua do Atlético, servindo os homens de lado, me parece que vai ser essa a tônica do jogo do Vasco com ele em campo. E o Vasco tende a buscar esse protagonismo, essa tentativa de ter mais a bola, de ser um time mais propositivo, como se diz. É um desafio para o Rafael Paiva, né? Porque o Marra fez uma referência agora há pouco sobre a questão do Atlético não ter vencido o jogo no primeiro tempo, o Donan também falou sobre isso. A estratégia do Vasco contra o Atlético foi exatamente a mesma do jogo contra o Inter. Tentar segurar o 0-0 no primeiro tempo. Óbvio, contra um time com jogadores melhores tecnicamente, individualmente, e no momento já anímico um pouco melhor também, depois de uma fase de oscilação. Então, o 0-0 para o Vasco era jogo, mas terminou 2-0 contra. E aí como é que você reage? Qual é o plano B? E o Rafael Paiva reagiu dentro das suas possibilidades, mas o Atlético soube se defender muito bem. A gente olha para a tabela de classificação, meus amigos, e vê o Atlético um pouquinho acima do Vasco. Mas eu acho que o jogo de ontem mostrou, e o futebol tem muito de fase também, né? Momento individual, momento psicológico também do time. Mas ontem o jogo mostrou quem é melhor. E assim, em sã consciência, ninguém pode achar que o Vasco é tecnicamente melhor do que o Atlético Mineiro. O Atlético passou por uma fase ruim, está se recuperando bem agora. O Vasco está fazendo um campeonato além daquilo que o torcedor imaginava. Eu acho que os dois têm perspectivas positivas daqui por diante. E eu acho que um diagnóstico... Diga, Marcos. Não só, concordo muito com o Rafa, no sentido do jogo do Inter. Estava muito parecido mesmo. E o Inter também, no primeiro tempo, criou muitas situações. Sim. Até que o Robert Renan erra, e aí o jogo desabrocha. Aproveita e mata, né? Aproveita e mata o jogo. Não, mas eu acho que esse é um ponto importante da gente entender também do momento do Vasco, que quando a gente olha para os dois na tabela, diz muito sobre o que foi o Atlético, ou tem sido o Atlético, e o que tem sido o Vasco, né? Porque não era para o Atlético estar naquela posição, porque você imagina ele mais à frente, mas quando você olha para o Vasco, fala, olha, também não era para ele estar ali, mas no melhor dos sentidos, de caramba, olha como tem superado, você olhar a tabela agora no finalzinho de julho, e o Vasco não está falando sobre...
A gente vai ter um debate daqui a pouco sobre zona de rebaixamento. Não vai ter o escudo do Vasco nesse momento. Isso é não é uma garantia, mas é um sinal muito positivo, não é? O Marra até falava sobre isso ontem. De 15 pontos, o Vasco fez 12. Uma campanha de briga de G4 ali, né? Nesse recorte. É a campanha do Fortaleza. Não estou falando que o Vasco vai brigar por Libertadores. Sim. Se acontecer, vai ser muito na conta do trabalho do Paiva, né? Da chegada dos reforços. Eu acho que o Vasco ainda o objetivo é ficar numa zona mais confortável da tabela. Acho que você pode almejar, assim, uma vaga em Sul-Americana. Mas o que você traz aqui, Mari, para mim, é uma grande verdade, porque é sim uma surpresa. Quando o Paiva assume, era um cenário muito complicado no clube. Tecnicamente, taticamente, pouca coisa para se aproveitar, ou quase nenhuma, porque o trabalho do Álvaro foi um trabalho que não deixou um legado. E ele conseguiu trazer confiança, ele conseguiu fazer modificações, tornou o Vasco mais competitivo. O Vasco tinha um problema na entrada da grande área, era um time que não tinha pegada. Preencheu com o Hugo Moura e o Matheus Carvalho, que ontem fez mais uma bela partida, 10 desarmes. E se apresentando para jogar. 10, vocês estavam elogiando o Otávio, que fez 6, ele fez 10. Mais uma grande partida. Só é importante aí fazer uma diferenciação, né? É mais difícil pro Otávio desarmar, sendo que o time dele ficou mais com a bola. Mais com a bola, é verdade. Foi mais exigido, né, o Matheus Carvalho. Mas, por exemplo, Paulo Henrique. Jogador que está muito bem. Sim, está muito bem. Os dois laterais estão muito bem. Gente, o Vasco perdeu de 2-0 e a gente não está criando um desespero aqui. Esse já é um sinal, né? Esses 3 pontos que ele não fez dos 15 são os 3 contra o Atlético, que ninguém contabiliza. E assim, na briga do Vasco, era muito importante vencer o Atlético Goianiense, porque, sendo muito sincero com o torcedor vascaíno, perder para o Galo na Arena MRV era algo já meio que esperado pelo favoritismo do Galo. Né? E assim, eu também, só para falar do Coutinho, eu achei bons 23 minutos dele. Assim. Acho que o encaixe vai ser ali por dentro. Pensar hoje em Coutinho e Payet é pensar em uma equipe que vai ser mais frágil, que vai ter menos pressão, menos equilíbrio na parte física. Acho que ali ele fica mais bem protegido, com 2 pontas, o Verratti na frente e a pegada do Cocão ali com o Hugo Moura vai ser o ideal. Você já deu uma assustada quando você ia entrevistar, participar de um debate, uma coisa assim, com alguém que é sua referência? Eu já fiz isso. Eu já fiquei meio... Sabe quando você tem que parar, pensar e... Deixa eu buscar respiração aqui. Hoje a gente está mais íntimo, né, Marra? Hoje a gente já conversa com naturalidade. Já passei por essa etapa com você, Bruno Vicari. Mas o Coutinho vai dar esse impacto no Campeonato Brasileiro. É verdade. Sim. Você percebia claramente que, assim, opa, esse cara... Eu lembro que falei o ano passado com o Arana, quando voltou o Lucas Moura para o futebol brasileiro. O Atlético até ganhou do São Paulo no Morumbi e no dia seguinte a gente foi para o hotel do Atlético fazer um bate-papo especial com a direção do clube. E aí, na conversa ali com o Arana no saguão, o Arana falou, o cara é diferente. E ele tinha acabado de voltar. O Coutinho é diferente. Os jogadores sabem que, sim, tem que vigiar e muito em cima, mas eles vão ter dificuldade. Rafa, precisamos encerrar aqui o debate. Obrigada, viu, pela sua participação. Bom, galera, é isso aí. Vitória importantíssima do Galo para cima do Vasco. Realmente é o que temos, né? O Atlético é favorito diante do Vasco. Não dava mesmo assim de esperar. Quer dizer, pela fase que o Galo vinha vivendo, até dava de se esperar o que aconteceu, né? Mas a lógica era mesmo o Atlético Mineiro vencer e venceu. O Atlético está com 25 pontos, falta um jogo a menos, né? O Atlético vem de 3 jogos sem derrota, venceu o São Paulo, empatou com o Juventude num jogo que também jogou para vencer, foi melhor que o Juventude, mas a bola, quando não quer entrar, é complicado, né? Ela não entra lá ele. Agora o Atlético vai enfrentar o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro no próximo dia 28. Caramba! Dia 28, hoje é 22. 4 dias? Não, que 4 dias, né? Poxa, muitos dias sem jogar aí, hein, cara? 6 dias. 6 dias sem rodada de Campeonato Brasileiro. Aí fica 6 dias sem rodada de Campeonato Brasileiro. E de repente vem um jogo de Copa do Brasil já 3 dias depois, né? Isso aí é que eu não consigo entender, né, galera? Deixa eu ver se todo mundo vai jogar assim também.
Botafogo, dia 24. Botafogo vai jogar dia 24. Por quê? 24 e 27. Caramba. Já que o Botafogo ficou sinistro aqui, né? Palmeiras, deixa eu ver o Palmeiras. 24 e 27 também. Flamengo. 24 e 28. Eu não estou entendendo. Será que o Atlético vai acabar ficando por 2 rodadas para trás? Porque não dá para entender por que ele não vai jogar aqui. Não consegui entender. Mas é isso aí, né? Vai ficar 2 rodadas para trás. Já estava 1, agora vai ficar 2. Por que diacho de motivo eu não consigo compreender. Mas é isso aí, galera. Vamos torcer para que o Galo consiga desempenhar um bom futebol e consiga alcançar aí os seus objetivos na temporada, né? O Atlético está nesse momento 39 para 25, caramba, né? Muita coisa. Já era. Campeonato Brasileiro já era. É buscar uma vaga na Libertadores. É loucura achar que tira uma gordura dessa, tá, pessoal? É bem impossível mesmo, tendo Flamengo, Palmeiras e Botafogo ali em cima, né? Não são quaisquer times que estão ali. Para mim, ainda o Palmeiras o Botafogo está esquentando a cadeira para o Palmeiras sentar, né? Infelizmente, hoje, o Palmeiras é o melhor time aí do continente. É isso aí, né? Não dá para entender porque o Galo não vai jogar no meio de semana. Por um lado é bom, mas por outro lado vai ficar 2 rodadas atrasado aí. O Galo pode chegar a 28, mesmo assim ainda estaria bem distante da realidade de 39 pontos do Botafogo.